fazendo tudo para sanar essa dificuldade e ajudá-los, tá bom? Então, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Os alunos que estão, tem alguns alunos novatos aí que estão entrando no curso de docência hoje e no curso de gestão, nós postaremos todo o material também aos poucos para vocês. Obrigada, professor Jovenildo, obrigada a todos os queridos e queridas presentes, certo? E sejam todos bem-vindos. Com você a palavra, professor. Obrigado, professora. Caros colegas, caros alunos. É, a Auricélia Carvalho, acho que é a aluna da outra turma, não é isso? Achei o nome muito parecido. É a mesma. Ah, Danilo Reis, Samara Lopes, Anitta. Anitta, eu não sei, eu acho que eu vi alguma Anitta. Deixa eu colocar aqui que aí eu vou ver melhor. Então, Ana Lúcia, Anitta, como eu falei, Arlinete, Marcela Carvalho, já falei. Benedita Mendes, eu acho que também pertence a outra turma. Samara Lopes, enfim, essas pessoas aqui, é, é um prazer estar conhecendo vocês virtualmente. Aí eu pergunto a vocês se vocês estão vendo aqui a minha imagem. Estão vendo eu dando um tchauzinho aqui, tá vendo? O áudio Estamos tá. vendo, professor. Beleza, o áudio tá chegando em um bom volume para vocês, tá nítido. Ok, então vamos na fé. Vamos na fé. Gente, seguinte. é, Essa aqui é uma aula de apresentação. Uma aula de apresentação. Ao todo, essa formação que vocês terão. Deixa eu baixar aqui a minha. Deixa eu ocultar aqui a minha barra de tarefa. Para ficar a tela 100% aí para vocês. Essa aula está sendo gravada. Logo, professora Solange, esses meninos eles têm um grupo específico? Alô, tá me escutando? Sim. Nós podemos. Eles têm um grupo específico, não, geral. Eu posso criar um grupo específico, colocá-los em um grupo específico só da disciplina. Ah, Eles vão fazer parte daquele mesmo Tecnologias 2. certo. Não é só Eu porque, vou como eu estou incluir. gravando as aulas, a senhora pode depois disponibilizar essa aula aqui para eles, tá bom? Eu falei para eles que todo o nosso material fica gravado. Tudo bem. Ok, então vamos lá. Então, gente, essa aqui é uma apresentação da nossa formação. Essa formação, ela tem ao todo 18 vídeos, eu já vou estar mostrando aqui para vocês. Qual o objetivo dessas nossas aulas? Está mostrando como utilizar as ferramentas, as ferramentas tecnológicas e digitais a favor da educação, ok? E aí isso se encaixa perfeitamente no momento em que estamos. Tem alguém com o microfone ligado, eu vou desativar aqui o áudio para não estar interrompendo. Então, voltando. Então, é um momento que essas aulas elas se encaixam perfeitamente, né, na conjuntura atual aqui do nosso país. Gente, são aulas. As aulas ao todo serão 18 aulas. Deixa eu logo trazer aqui. Ó. Professor, onde é que eu vou ter acesso a essas aulas? Você vai receber essas aulas através de um link, certo? Esse link ele irá direcionar você para o meu canal no YouTube. Então, se você entrar no meu canal no YouTube, você não vai. Deixa eu entrar aqui, YouTube. Então, se você entrar no meu canal no YouTube, você não vai visualizar, você não vai conseguir encontrar essas aulas. Essas aulas elas estão na categoria não listada. Então, só quem tem acesso a esses vídeos, a esses arquivos, são pessoas munidas de um link,
certo? Então a professora Solange irá disponibilizar esses links para vocês, tanto dessas aulas como dessa aula aqui de apresentação. E vamos lá. Professor Jovenilton, Oi. eu expliquei para os alunos que eu vou postar todos os dias de 3 a 4 vídeos. Vídeos pequenos, posso postar até 5. Quando o vídeo for maior, eu vou postar todos os dias por etapas, para eles estar. Como eu falei, os vídeos são autoexplicativos, eles são muito claros, muito didáticos, são excelentes. Vou postar aos poucos e eles vão se organizando. Os vídeos eles estão até enumerados, não é isso, professor Juvenilton? Isso. Eles são enumerados, vai dar para o aluno seguir a sequência. Estão em sequência, super organizados. Vamos mandar todos para eles aos poucos. Certo. Então, voltando aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui esses vídeos. Então, ó, se você acessar aqui o meu canal, você não vai ter acesso. Então, você vai receber um link. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês esses vídeos. Que aí eu tenho algo aqui para alguns detalhes falando aqui desse vídeo. Para falar sobre esses vídeos. Gente, aqui tá um pouquinho lento, mas é porque eu tô com vários programas abertos, inclusive fazendo a gravação. É por isso que fica bem lento. Eu espero que vocês estejam visualizando com uma boa qualidade essa imagem que eu estou compartilhando com vocês. Bem, ó, ao todo são 18 vídeos, ó. Ao todo são 18 vídeos. Então vamos lá, deixa eu começar aqui pelo primeiro aqui. Esses vídeos que a professora Solange estava falando agora há pouco sobre performance, enfim, com a professora Solange, ela também vai estar disponibilizando. Acho que são 2 a 3 vídeos com a professora Solange. Bem, então você vai ter aqui, ó, a minha parte é essa daqui, ó. O primeiro vídeo, ele trata sobre digitalização de arquivos e assinatura eletrônica. Deixa eu fazer o seguinte, aqui ele, acho que no canal mesmo ainda vai ser até mais legível para estar mostrando isso para vocês. Pronto, ó, aqui está mais legível. Então vamos lá. Se vocês observarem, ó, aula 1, digitalização de arquivos e assinatura eletrônica. Não é assinatura digital, é assinatura eletrônica. Existe uma diferença e no vídeo eu explico a diferença, certo? Então a aula 1 e a aula 2 envolvendo digitalização de arquivos, certo? Na aula 2 o que vai acrescentar é que eu vou mudar, eu vou colocar um outro exemplo diferente de como digitalizar arquivo. E vai também ter a parte de conversão de formatos para arquivo PDF. Como é que nós vamos digitalizar esses arquivos? Utilizando um programinha chamado CanScanner, certo? Essa digitalização ela vai acontecer utilizando o teu smartphone, ok? Então aqui eu vou dar nessas duas primeiras aulas esse conceito de como você digitalizar arquivos, de como você, por exemplo, você como professor ou você como aluno, você como professor, como enviar trabalhos para os teus alunos, como receber trabalho dos teus alunos, certo? Deixa eu só, tem gente aqui querendo entrar. Deixa eu só aceitar.
Então você como professor e você como aluno, você vai, nas duas aulas a gente faz algumas demonstrações, como por exemplo, como preencher um diário, certo? Coletar a tua assinatura eletrônica e anexar a esse diário, certo? Você, professor, por exemplo, vamos supor que eu sou professor de redação. Então, como é que eu vou passar atividade para esses meus alunos, principalmente nesse momento agora, onde tudo tem que ser virtual? Então, lá eu ensino várias formas de como você passar isso para o teu aluno, como você digitalizar, como você corrigir, né, esses arquivos digitalizados, esses arquivos em PDF, certo? É bem interessante. Terceiro, na terceira aula, e aí você já observa o seguinte, a terceira aula ela fala sobre criação de conta no Google. Essas 18 aulas, elas são aulas sequenciais e elas estão em uma ordem crescente. Ou seja, a aula 3, ela precisa da aula 2, a aula 4 precisa da aula 3 e assim sucessivamente, certo? Não é porque você viu um título da aula e acha que é algo bem básico, isso daí eu já sei, você vai sentir a necessidade de ter visto aquela aula anterior, certo? Então, se você chegou lá na aula 5, que está falando, ou melhor, na aula 6 aqui que está falando sobre Google Drive e Google Forms, você vai sentir a necessidade de assistir a aula 5, de assistir a aula 4 e de assistir a aula 3. Porque sem elas você não consegue fazer a aula posterior, ok? Porque todas elas eu criei nessa sequência lógica e crescente, onde um conteúdo está conectado ao outro, onde um conteúdo é dependente do conteúdo anterior. Por exemplo, como é que eu vou utilizar todos os recursos do Google sem antes ter criado uma conta? Entendido? Então, para que eu possa acessar a aula 4 e 5, que fala sobre Google Classroom, eu preciso antes da aula 3, que ensina a como criar uma conta no Google, certo? A aula 4 e 5 vai versar sobre Google Sala de Aula, também chamado de Google Classroom, certo? É uma sala de aula simples e bem poderosa, certo? Onde você pode interagir dentro dessa sala de aula todos esses recursos do Google que nós vamos trabalhar. Por que aqui eu estou enfatizando, eu escolhi as ferramentas do Google? Porque são ferramentas gratuitas, são ferramentas fáceis de serem utilizadas, são ferramentas que podem interagir uma com a outra. Então, você aprendeu a trabalhar em uma ferramenta, aprendeu a trabalhar com a outra, você pode integrar esses dois conteúdos, certo? São ferramentas que quem tem smartphone hoje, a grande maioria utiliza sistema operacional Android, e aí você tem que ter uma conta, é obrigado a ter uma conta do Google. Todas essas ferramentas funcionam muito bem no smartphone, como também no computador, certo? Então, são várias vantagens, é por isso que nós utilizamos aqui recursos do Google, ok? Na aula 6, nós vamos falar sobre Google Drive e Google Forms. O que é o Google Drive? É um disco virtual, onde você vai colocar os teus arquivos ou criar arquivos. Se você no teu celular, no teu smartphone não tem espaço, coloque no Drive, no Google Drive. Não venha com essa de dizer, professor, eu não tenho espaço, não tenho memória suficiente no meu celular. Que é isso, cara? Tem o Google Drive, armazena lá, beleza? Então, mais à frente, nós vamos ter vários recursos, gravação de vídeo aula, vai precisar de espaço. Professor, o senhor colocou para fazer algo sem dar oportunidade para a gente. Não, primeiro pensei nisso, dou oportunidade. Para isso, por isso que a aula 6 fala do Google Drive. A gente vai trabalhar com meio de armazenamento. Porque mais à frente, eu vou precisar do Google Drive para várias coisas além
simplesmente do armazenamento, porque o Google Drive não é somente armazenamento. O Google Drive você cria formulário, você cria documentos, planilhas, apresentações, várias coisas, certo? Entendido aí sobre o Google Drive, está na hora da gente começar a falar sobre outro produto do Google, que é o Google Meet, para que você possa realizar videoconferências, e é justamente nesse Google Meet que nós estamos utilizando aqui agora para essa aula, ok? Falamos na aula 7 sobre Google Meet, vamos para a aula 8, Google Agenda, para que você possa organizar as suas atividades, certo? E o bom é que uma simples agenda para você organizar os seus trabalhos, sim, mas essa agenda ela pertence a uma ferramenta do Google e ela pode interagir com todas as outras ferramentas. Então eu posso colocar essa ferramenta na minha sala de aula para os alunos saberem, identificarem o que é que nós vamos fazer na próxima quarta-feira, 2 horas da tarde. Eu posso, na minha agenda, criar uma reunião que vai ser para a próxima sexta-feira. E nessa reunião que eu estou agendando lá no Google Agenda, eu posso dizer, olha, eu vou querer utilizar o Google Meet. Eu já adiciono o Google Meet lá para fazer a videoconferência. E ele já gera um link, eu já mando para as pessoas que vão fazer parte. Beleza? Então, com bastante antecedência. Aula 9. Vamos falar sobre o YouTube. Também o YouTube pertencente aí à empresa Google, ok? O YouTube, por que eu escolhi? Porque o YouTube ele trabalha com streaming de vídeo. Isso permite vídeos de maneira mais ágil e de maneira mais interativa com o equipamento que você utiliza, com a internet, com a banda de internet que você também utiliza. Então, se a minha banda é uma banda pequena, ou seja, a largura de banda é pequena, se tem uma internet lenta, o YouTube ele se adapta, se ajusta, ele ajusta a essa tua velocidade, a essa velocidade de internet, ok? Então ele vai carregando aos poucos, certo? Não é necessário, como é stream de vídeo, não é necessário que seja baixado o arquivo inteiro para somente depois você visualizar. Stream de vídeo não, ele vai baixando aos poucos. E o que vai baixando você já vai assistindo. Mesmo que baixou um pouquinho, ele trava ali, baixou depois mais um pouquinho, ele dá continuidade, você vai assistindo o que vai baixando, certo? E como é stream de vídeo, a tecnologia stream ela está preocupada, em baixar, fazer o download do conteúdo para a tua máquina, ok? Essa é a preocupação. Dando continuidade aqui. Dando continuidade. Você vai observar também lá nessa aula do YouTube, né? Quando você utiliza o YouTube, você vai ter um carregamento de vídeo bem mais rápido, bem mais fácil. Fácil compartilhamento. É fácil demais você compartilhar um vídeo com outras pessoas depois que você armazena esses vídeos no YouTube, ok? Aula 10, você vai, nessa aula 10, ter o conhecimento sobre alguns equipamentos que você vai poder utilizar para a gravação das suas aulas, certo? Professor, eu vou poder fazer uma gravação de aula que pessoas vão olhar e vão achar que esse meu vídeo é profissional, e o que eu vou estar utilizando não vai ser ferramentas nem um pouco profissional. Sim, vai ser possível isso, certo? Vai ser possível você melhorar esses teus materiais, certo? Então, aí eu vou falar sobre vários tipos de equipamentos, sejam equipamentos que estejam provavelmente ao teu alcance, provavelmente eu vou também falar de alguns equipamentos que vão estar talvez pouco mais distante, né, do teu orçamento, das tuas condições, enfim.
Mas eu vou falar de vários equipamentos, e aí você escolhe o que é que está mais próximo da sua realidade, certo? Entendendo quais são esses equipamentos que eu preciso para gravar a aula, vamos na aula 11 então começar a gravar aulas, certo? E a primeira aula que a gente vai demonstrar são as audioaulas, porque eu posso fazer aulas somente através de áudio, certo? Até porque tem professor que não gosta de aparecer em vídeos, não se sentem confortáveis em estar sendo filmado. E isso a gente tem que compreender, certo? E aí eu vou dar dicas, né, de como você fazer essas suas audioaulas, dicas de ferramentas e dicas de como utilizar essas ferramentas, certo? Outra coisa, nessas audioaulas eu até falo também sobre podcast que hoje é algo sensacional, é muito utilizado e para quem busca informação é algo imprescindível, certo? Dou exemplos aí de podcasts, né, indico. Na aula 12, falo sobre captura de tela no smartphone, sem a tua imagem ou com a tua imagem, certo? Então, veja bem, nessas aulas, eu vou ter aulas que eu vou estar ensinando como você fazer as suas aulas no smartphone, outras eu vou estar ensinando como você fazer no computador, outras eu vou estar ensinando como você fazer tanto no computador como também no smartphone, certo? Ou seja, porque eu estou preocupado com aquele aluno que não tem um computador, mas ele precisa fazer as suas atividades, ok? Estou preocupado com aquele aluno que só tem um computador ou que só tem um smartphone. Tá entendendo? Ou seja, quando eu vou fazer uma atividade, eu me preocupo muito em ter empatia pela necessidade que possa haver em qualquer um dos meus alunos, certo? Então, na aula 13, nós vamos falar sobre a gravação de aulas, de videoaulas, pelo computador, certo? Depois, na aula 14, a aula mãozinha. Ontem mesmo eu estava tendo aula e uma aluna, ela disse que uma das aulas que ela mais preferiu foi essa daqui, da aula 14, a aula mãozinha. Foi a aula que ela mais achou interessante para a realidade dela, né? E confesso, eu faço uso da aula mãozinha, certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Daqui a pouquinho eu mostro aqui alguma aula mãozinha, certo? Aula 15, trabalhar com efeito chroma key. Professor, o que é o efeito chroma key? Eu gosto de estar falando e demonstrando. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai aparecer a aula mãozinha aqui. Um exemplo no próprio vídeo. Da aula mãozinha. Olha aí. O foco está Essa em um aula pedaço de mãozinha. papel aonde o professor Aliás, irá rabiscar. Tá? Como você vai fazer isso? ó, bem que nesse já dá para você perceber melhor. Eu vou dar pause. Essa aula mãozinha, professor, eu sou professor de matemática, envolve cálculo. É excelente para professores assim, certo? É uma aula que pode ser utilizada por qualquer área, mas na área que envolve cálculo é excepcional. A maioria dos professores de exata gostam mais de utilizar aulas mãozinhas, certo? Essa aula mãozinha aí eu estou fazendo com com a minha imagem, tá? Você pode escolher só filmar o papel, beleza? Eu optei por fazer a aula mãozinha com a imagem, certo? Coincidiu a camisa aí, né, do professor. Gente, aí vamos lá. Efeito chroma key.
O efeito chroma key, eu posso até utilizar essa imagem aqui também, ó. Perceba o seguinte. Vou botar aqui para carregar aqui em Pronto, melhorou. Gente, ó, seguinte, que é até uma coisa interessante. Essas aulas, todas elas são gravadas em Full HD, ou seja, 1080 linhas. Eu explico isso aí nos vídeos, o que é Full HD, o que é HD, certo? Eu explico isso aí para vocês, certo? E aí de já eu falo, todas as aulas, elas são gravadas em Full HD. Então você vai ter o melhor. Só não vai ser o melhor do melhor porque hoje em dia nós temos a qualidade 4K. Mas para o YouTube, essa qualidade 4K é a coisa mais rara do mundo você ter um vídeo em 4K. Né? O melhor aqui do YouTube aqui, mais utilizado é o Full HD, certo? Então, você vai ter a melhor qualidade que se tem nessas aulas, ok? Professor, então na aula que vai falar sobre efeito chroma key, o que é isso? Você vai observar o seguinte, que aqui está a minha imagem, ó. Aqui, ó, a minha imagem. E está sendo recortado, essa minha imagem que está no navegador, viu? Nessa que você está me vendo aqui, não. Você está observando que está sendo recortado aqui, ó. Né? O que está no meu fundo. E aí é colocado a imagem do computador no meu fundo, certo? Atrás de mim. Então isso aí é o efeito chroma key. É muito difícil fazer? Você vai observar que não, nas aulas, certo? Então o efeito chroma key é na aula 15, ok? Efeito chroma key. Ou chroma key, né? A maioria das pessoas chamam chroma key. Sei que alguém estava chamando aqui. Então, voltando aqui. Aula 16 fala sobre transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, para que eu possa trabalhar na aula 16, eu preciso ter estudado algo lá na aula 9. Porque na aula 9 eu começo a falar sobre YouTube. Na aula 16 eu dou continuidade, onde eu vou falar agora só a parte de transmissão de vídeos, mas envolve a necessidade dos conhecimentos que foram aplicados na aula 9, certo? Mais à frente eu tenho a parte de publicação de vídeos. Aí eu preciso das duas aulas para poder, né, concluir o conteúdo sobre o YouTube. Então você vai fazer uma live, ou seja, você vai transmitir os teus vídeos ao vivo. Aí na aula 16 eu vou estar ensinando isso para vocês, certo? Qual programa eu vou utilizar para isso? Tudo bem, muito bem explicado. Gente, um outro cuidado que eu tenho. Quando eu vou clicar em algo, eu vou clicar em algum botão, quando eu vou clicar em algum link, eu sempre chamo a atenção do aluno para onde eu vou clicar. Sempre explico o que é aquilo que vai fazer. Eu dou um zoom, certo? Dou um zoom naquele botão para que ele possa visualizar. O zoom é mais ou menos assim, ó. Vou clicar aqui nesse botão aqui. Aí eu vou lá e dou um zoom que é para o aluno enxergar o botão e ainda faço isso aqui, ó. Ainda marco, ainda faço um quadrado, um contorno no botão em que eu vou clicar, ok? Então isso aqui, ó, transmissão de vídeos na aula 16. Aula 17, utilizando quadro ou cartaz. Então aqui, ó, a aula quem vai utilizar, quem pode ter um quadro ou um cartaz em casa, aqui é um quadro de acrílico, você pode fazer o uso também dessa ferramenta, ok? Aí, aula 17 a gente fala algumas dicas para você trabalhar com quadro ou cartaz. A aula 18 fala sobre a edição de vídeos, ok? Então é edição e, me parece também, se não me falha a memória, é edição e publicação, certo?
Gente, então, essas aulas, como eu falei, elas têm uma sequência, ok? Elas têm uma sequência. Outro detalhe, que esse é um detalhe muito importante, são aulas práticas. Aqui eu não estou dando aula, por exemplo, sobre legislação no direito. Não estou falando, não estou dando aula do tipo. Não estou dando uma aula de literatura, aonde é texto e a gente vai, eu vou falar, vocês vão ouvir, você vai fazer uma anotação. Não, aqui é uma aula mais técnica. Então, lá na aula 1, por exemplo, eu vou trabalhar com uma ferramenta que é o Khan Scanner. Aí eu já ensino para você lá na aula que você tem que ir lá no Play Store, que é a loja do Google, baixar esse programa, instalar. Eu vou ensinando como você vai baixar, como você vai instalar. E aí, passo a passo, eu vou explicando como é que você vai fazer. Professor, se eu só ver o senhor fazendo, eu vou aprender, você não vai aprender nada. Você não vai aprender nada. Você só vai aprender se você praticar. Eu não conheço uma pessoa na vida que consiga aprender computação sem praticar. Eu não conheço uma pessoa na vida que consegue aprender matemática sem praticar. Então, eu já sei. Então, se você quiser aprender, você tem que praticar também, beleza? Porque senão você não vai aprender, só me assistindo fazer, ok? É uma aula prática, certo? Provavelmente vocês terão reuniões, tira dúvidas. Creio que vocês terão, né? Essas reuniões tira dúvidas. Deixa eu ver se a professora Solange está aqui ainda na reunião, que eu já faço essa pergunta logo a ela. Estou sim, professor. Eles vão ter momentos de tirar dúvida, professores? Professora? Professor, eu não marquei, porque os vídeos são autoexplicativos, mas eu vou enviar os vídeos para eles e eu vou deixar que os próprios alunos digam se vai ter necessidade ou não, porque é a terceira vez que nós trazemos essa formação e o que nós percebemos que os alunos eles interagiram bastante, conversaram, mas as dúvidas foram mínimas, porque, na realidade, como eu sempre falo, é uma redundância, repetindo, são autoexplicativos, e os alunos até conversavam outros assuntos, mas cada grupo tem a sua particularidade. Eu enviarei os vídeos, 3 a 4 vídeos por dia, e se os alunos sentirem necessidade, eles mesmos vão fazer a colocação e a gente combina com o senhor para ter um momento de tirar dúvida. Pode ser? Positivo e operante. Esse professor é maravilhoso. Gente, aí de Turiaçu, de Barão, aí, ó, esse aqui já, já foi em Turiaçu, já comeu abacaxi de Turiaçu. Eu fui em Foi na minha Turiaçu, frente. só não fui foi comer o abacaxi. Só me falaram do abacaxi, mas comer eu não tive o prazer de comer. Ah, perdeu a melhor coisa da América do Sul, professor. Mas ainda vou conhecer, porque a última vez que eu andei em São Luís, estava lá o cara no semáforo vendendo abacaxi, mas não era abacaxi qualquer. Ele tava lá a placa bem explicadazinho que era um abacaxi de Turiaçu. Não era um abacaxi qualquer. Então eu quero Daí provar desse abacaxi. A Linete é a nossa coordenadora de Turiaçu, mais uma missão. Ela vai ter que mandar abacaxi para mim e para o senhor. Pois é. Estou brincando, mas 700 Estou quilômetros, Teresina. convidado, professor, para comer abacaxi, ó. Estou comendo aqui, ó. Não estou olha, aqui, mas estou comendo. Valeu, Auricélia. professor, é uma delícia, é uma delícia. Douradinho e doce como mel, uma delícia. 700 quilômetros daqui de Teresina a Turiaçu. Engraçado, Tá Turiaçu bom. já fica assim bem, já a água do mar chega lá, né? Que ou no rio, não sei, Sim, eu sei que o pelo rio Atlântico. baixa e quando é à noite sobe. Mas vamos lá. Pois é, amados. Então não se preocupe, eu mandarei os vídeos a partir de amanhã. Hoje não, porque está todo mundo cansado. Mas eu vou iniciar, professor, mandando os 3 vídeos. Se eu assisti o último vídeo, o vídeo da professora Geandra, eu achei espetacular. Aprendi muito com os vídeos dela.
como se comportar. Ainda estou aprendendo, viu? Como se comportar em uma reunião virtual é essencial. Às vezes nós cometemos certas situações que nós não nos damos conta e ela traz todos esses detalhes assim super importantes para nós. Eu vou mandar os 3 primeiros vídeos de performance comportamental e aí em seguida eu vou mandar os seus aos poucos e os próprios alunos irão dizer se vão precisar tirar dúvida ou não. Tá bom? Valeu. Maria Neuza, obrigado pela sua inscrição lá no canal e aproveite o conteúdo, certo? Continuando aqui, meu povo, 45 minutos de aula, ainda tem muita coisa para falar, porque eu me empolgo. E se o aluno participar, é que eu me empolgo mesmo. Eu não tenho preguiça de dar aula, certo? A aula para mim é uma diversão. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Eu estava falando aqui, encerrei aqui, encerrei a aula, encerrei, tá? Falei das 18 aulas. Então, deixa eu falar agora de outra coisinha aqui, certo? Gente, o seguinte, é incrível como, deixar até o chat aqui aberto, é incrível como o nosso mundo está globalizado e um contraste com alguns professores que estão em sala de aula, né, que ainda hoje, com um mundo com a tecnologia tão avançada que está, ainda hoje temos professores em sala de aula que não sabem utilizar ferramentas tecnológicas. Então, às vezes, a situação chega em nossa porta e nós não estamos preparados para ela. A oportunidade chega à nossa porta e nós não estamos preparados. Chega a pandemia e aí, de repente, todos os professores têm que fazer uso dessas tecnologias, né? E aí? Então vamos correr, né? Porque, para você ter ideia, muitas dessas coisas eu já falo desde 2001. Não, perdão, 2001. Perdão, desde 2006. Desde 2006. Então já faz um bom tempo, certo? Que eu já venho falando sobre aulas, educação à distância, certo? Então, gente, eu vou mostrar agora aqui um vídeo só para a gente poder entender um pouquinho como está a nossa tecnologia. Deixa eu carregar aqui o vídeo. Eu vou botar aqui em mudo para estar narrando um pouquinho para vocês, porque na verdade é em outro idioma, mas dá para a gente entender. Então, o que é que trata esse vídeo? Versa sobre a comunicação do ser humano com a máquina. Então, quando se fala em comunicação, nós podemos ter uma comunicação somente em um sentido, ou você pode ter comunicação em 2 sentidos, né? Uma comunicação bidirecional, certo? No momento, o homem já conquistou há um bom tempo um sentido dessa comunicação, que é o sentido da tua mente se comunicar com a máquina, certo? Da tua mente se comunicar com a máquina. Então você somente com o pensamento pode hoje manusear uma máquina. E é isso que o vídeo que eu coloquei mostra. Foi colocado uma pessoa cadeirante em uma sala, né, colocado nele esse capacete com eletrodos para captar ondas cerebrais. E em uma outra sala foi colocado esse robô, certo? Então, todos os movimentos desse robô tem que ser feito somente com o pensamento. Se você observar, não existe nenhum sensor aí conectado nos braços, né, no pescoço. Ele está movimentando a cabeça, porque quando eu movimento a cabeça é porque eu pensei em movimentar a cabeça. Então, esse meu pensamento em movimentar a cabeça é o que faz o robô movimentar ali a cabeça. Mas ele vai demonstrar, por exemplo, só com o movimento, só com o pensamento, perdão, movimentar os braços do robô. É o que está acontecendo aí agora, tá vendo? Ó?
Perceba que não está tendo nenhum movimento no corpo dele, mas ele está movimentando os braços com o pensamento. Quando eu movimento meu braço, eu estou pensando nesse movimento. Mas eu posso só pensar em movimentar e não, de fato, mexer o meu braço. Entendeu? Então, uma pessoa tetraplégica, ela pode pensar em movimentar as pernas, sendo que as dela não movimenta, mas ela pode movimentar as pernas as pernas robóticas implantadas no seu corpo, ok? E assim ela poder caminhar somente com o pensamento. Entendido? Então, esse é um sentido que o homem já conquistou há um bom tempo. A mente se comunicar com a máquina através do pensamento. E o sentido oposto, professor, que é fazer com que a máquina se comunique com o nosso cérebro, nosso cucuruto, né? Esse sentido o ser humano ainda não conseguiu, mas está estudando, está buscando conseguir. E como muitas coisas que nós já pensamos ser impossível e o homem já há um bom tempo já conquistou, né? Eu não duvido que essa via oposta ele possa conquistar com êxito em tão pouco tempo, certo? E aí, professor, quando o homem conquistar essa via da máquina poder se conectar à nossa cabecinha, né, ao nosso pensamento, o que nós vamos poder fazer? Eu vou poder fazer várias ações, como por exemplo, eu posso implantar aqui um chip na minha cabeça e esse chip, somente com o pensamento eu consigo ter acesso à internet. Somente com o pensamento eu posso baixar um livro e ler esse livro com o pensamento. Eu posso assistir a um vídeo, a um filme, somente com o pensamento. Eu posso pensar em ligar para a cabeça da Nayane Quadros, né? E aí a minha cabeça liga para a cabeça dela, que também tem um chip implantado, que também está conectado à internet, e ela decide com o pensamento se ela vai atender a minha ligação ou não. Ok? Então vai ser possível isso? Vai. A nossa necessidade nos nossos estudos é essa, né? Isso vai fazer com que não tenhamos mais um aparelho dependente de mãos para ser utilizados, né? Nós vamos estar com as mãos livres, vamos fazer tudo somente com o pensamento. Então, hoje cirurgias são feitas à distância, via internet. Então a nossa tecnologia está muito evoluída, né? Nosso mundo está muito globalizado. E nas nossas salas de aulas encontramos ainda muitos professores que não fazem uso das tecnologias ou sequer estão imersos nessa tecnologia, certo? Então, precisamos de melhoria na nossa educação, sim. E as mudanças, elas devem começar principalmente por nós. Não ficarmos dependentes somente de um governo, de um ministro, né, da política. Temos que começar a fazer o que está ao nosso alcance. E aí vocês estão tendo agora ao alcance essa formação que provavelmente, e esse é o intuito, dá condições para que você possa imergir nesse mundo tecnológico e aí, daí, produzir bons frutos, avançar nos teus estudos, nos teus conhecimentos, melhorar as tuas aulas, ok? E melhorar as aulas por quê? Porque, meu povo, deixa eu trazer um outro arquivozinho para vocês, que eu gosto de estar falando e mostrando. Deixa eu ver aqui aonde está. Acho que deve estar aqui. Deixa eu só... Acho que deve estar aqui. Então pratiquem, meu povo, pratiquem. Assistam às aulas, se tem dúvida, revise. O bom de você utilizar essas ferramentas de videoaulas, eu sempre amei videoaulas. Porque quando eu não entendo algo, eu posso estar revisando, repetindo várias e várias vezes, quantas vezes eu bem desejar, certo?
Se eu esquecer de algo, eu posso repetir, certo? Se eu estou em algum outro lugar que não é propício para estudar, mas eu posso aproveitar. Se eu estou numa viagem, eu posso estar assistindo as aulas, certo? Então, assistam as aulas e pratique. Pratique, até porque, meu povo, já diz um provérbio chinês. Agora, computador, me ajude. O computador que está travando. Já diz o provérbio chinês o seguinte, que se escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu lembro. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, faça, execute, porque assim você vai aprender, certo? E se você tiver dúvida, estamos aqui para isso, para lhe ajudar. Então, você praticando, e aí como é que você vai aprender? Você aprende 1% de tudo na tua vida, 1% é através do gosto, certo? Do gosto. 1,5% você aprende através do teu tato. 3,5% é através do teu olfato, o cheiro das coisas. 11% através da audição. Beleza? 83% através da visão, do teu olhômetro. Beleza? Gente, isso aqui, ó, você observa que a forma com que você mais aprende na vida é através da visão. E a segunda, através da audição. Essa nossa aula aqui, você está utilizando 3 mídias. 3 mídias. Você está utilizando a mídia da visão, pois vocês estão visualizando essa telinha, vocês estão me vendo, vocês estão visualizando esse texto e vocês estão também me ouvindo. Você também está tocando no botão da tua ferramenta, certo? Então isso é uma somatória. Aí já vai dar o que, ó? A visão mais a audição vai dar 94, mais o tato vai dar 95,5%. Isso facilita. Então, quando você tem ferramentas multimídias, ou seja, mais de uma mídia, o grau de aprendizagem aumenta, certo? E tem uma outra coisa. Quando você utiliza ferramentas multimídias, olha o que é que acontece. A duração da informação é mais longa. Ou seja, o que é que você vai reter de informação quando você utiliza ferramentas? Se você utilizar somente a ferramenta através do áudio, ou seja, somente oral, você, após 3 horas, você conseguiria lembrar cerca de 70% daquilo que você, de tudo aquilo que você escutou. Após 3 dias, cerca de 10%. Se você somente visualizou, após 3 dias, cerca de 72% você vai lembrar, e após, 3 horas, né, 72%, e após 3 dias, cerca de 20%. Agora, se for multimídia, tanto auditiva como visual, após 3 horas você vai conseguir lembrar cerca de 85% de toda a informação. E após 3 dias, cerca de 65%. É muito interessante isso. Então, quando você utiliza ferramentas multimídias, você torna o teu conhecimento, o conhecimento que você está compartilhando, mais rico, porque o teu aluno vai aprender por um longo espaço de tempo, certo? E aí tem mais. Professor, por que nós utilizamos, por que nós aprendemos muito quando utilizamos as ferramentas multimídias? Por conta do nosso cérebro. Professor, como é o nosso cérebro? Venha para cá, meu amigo. Venha para cá. Nosso cérebro é o seguinte. Ele não é dividido. Aí é só para a gente ter uma ideia de como é que ele funciona. Certo? Mas no nosso cérebro nós temos 2 memórias. Uma memória volátil e uma memória permanente. Professor, conheço um pouquinho das noções básicas de computador. E nas noções básicas de computador eu aprendi que nós temos 2 memorinhas lá. Uma memória volátil e uma memória permanente. É verdade. E por que isso? Porque o computador foi construído baseado na nossa estrutura física.
Se você olhar para o computador a partir de hoje, saiba, ali é a máquina mais parecida com o homem que existe. A máquina mais parecida. Você vai olhar a partir de hoje para um computador e você vai ver ali uma pessoa, praticamente. Por quê? No computador, no nosso corpo nós temos dispositivos que permitem entrada de informação, saída de informação e entrada e saída de informação simultaneamente. Por exemplo, meu ouvido, dispositivo de entrada, permite a entrada de áudio. Computador, eu tenho o microfone que está capturando essa minha voz. Você está escutando na sua casa porque você tem um outro dispositivo que é a caixa de som. A caixa de som é um dispositivo de saída. Eu tenho a minha boca, que é um dispositivo de saída de áudio. Beleza? Eu tenho o meu olho que está capturando a imagem dessa aula aqui. Vocês estão capturando a imagem dessa aula através de um dispositivo que você tem no seu rosto, que é o olho, dispositivo de entrada. Eu tenho aqui no meu computador a webcam, que é um dispositivo de entrada que captura vídeo, que está capturando essa imagem aqui, tá vendo? Beleza? Eu tenho o tato, que é um dispositivo de entrada e saída. Então, quando eu faço carinho na pele de alguém, eu tanto estou passando uma informação para aquela pessoa, como eu estou sentindo a suavidade da pele daquela pessoa. Ok? Enfim. Tem várias coisas. A gente poderia passar aqui, eu acho que bem umas 6 horas só falando sobre isso, sobre essa semelhança. O computador tem um coração que trabalha do jeito, da mesma maneira que o nosso trabalha. Só que o nosso, trabalha pulsando sangue. O do computador trabalha pulsando eletricidade, mas os dois trabalham com a mesma finalidade, do mesmo jeito. O meu cérebro trabalha semelhante ao processador de um computador, certo? Aqui eu não vou entrar em detalhes, né, nem demonstrar isso, porque a aula não é para falar sobre isso, certo? E aí nós temos duas memórias, que é o assunto, beleza? Tudo que passa no computador é armazenado na memória volátil. Tudo que passa em nossa vida é armazenado em nossa memória volátil. Aquilo que nos interessa é aquilo que nós não temos interesse algum, é armazenado nessa memória volátil. Agora, veja bem, tem coisas que lhe chamam a atenção, tem coisas que lhe interessam. Quando bate o interesse em você, aí o cérebro aciona o interruptor dessa memória permanente. Aí, meu amigo, entrou alguma informação nessa memória permanente, você vai levar por toda a sua vida, certo? Por toda a sua vida, não tenha dúvida disso, certo? Agora, para o cérebro armazenar nessa memória permanente, tem algumas coisinhas interessantes que a gente consegue perceber a olho nu. Vamos demonstrar que nós temos essas duas memórias. Eu pergunto para vocês, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Pergunto a vocês, deixa eu olhar aí para a carinha de vocês, deixa eu olhar aqui para a carinha de vocês. Pergunto a vocês, meu povo, eu quero que vocês me respondam, se possível. Hoje é quinta-feira. O que foi que você almoçou segunda-feira? Hoje é quinta-feira. O que foi que você vestiu 3 horas da tarde de terça-feira? Nelson. Acredite, essa informação foi armazenada na tua memória volátil, mas o teu cérebro julgou que ela é uma informação desnecessária, não chamou a tua atenção. Mas se eu perguntasse para vocês o que foi que vocês assistiram na novela lá da Tereza Cristina, você todo dia acostumado a assistir, você ia narrar a novela inteira para mim. Professor, eu não lembro do que eu almocei, do que eu vesti dias atrás. Mas vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que você assistiu a um filme ontem. Ana Leite, se você lembra o que você comeu e o que você vestiu, tenha certeza, é porque essas coisas chamaram a tua atenção. Alguma coisa fez
ou foi uma comida diferente, foi algo que você preparou e você estava executando, provavelmente. Isso a gente viu lá no provérbio chinês, que se você executa, você lembra, beleza? Mas vamos supor, ontem, foi porque o gás acabou. Eu sabia que tinha sido por algum motivo, beleza? Gente, ontem vamos supor que você assistiu a um filme, sei lá, um filme aí qualquer, Vingadores, né? Aí, hoje alguém vai e pergunta pra você, rapaz, como foi o filme? Cara, tu vai lembrar o filme todo, praticamente. Tu vai contar o filme quase todo. Daqui a 10 anos, se alguém te perguntar, tu vai lembrar ainda do filme, cara. E tu não lembra o que foi que aconteceu há 2 dias aí contigo. Você consegue lembrar de algo que aconteceu lá na tua infância, alguma travessura, porque chamou a tua atenção, certo? Agora vamos lá. É perceptível a olho nu. Por quê? O cérebro, para armazenar nessa memória permanente, ele tem que parar algumas coisinhas do teu corpo, porque ele precisa de dedicação, ele precisa de foco. Então, ele vai fazer com que você perca a sensibilidade aqui, ó, dos teus olhos, em estar piscando. Porque quando eu pisco os olhos, se eu fecho os olhos, eu estou perdendo informação. E a visão, nós aprendemos que é o nosso meio que mais aprendemos. Então você vai observar que quem está assistindo a um filme, jogando videogame, assistindo a novela predileta, ela mal vai piscar os olhos. Quando você também vai perder a sensibilidade do que está ao seu redor. Então chega lá o irmão, na irmã que está, para falar com a irmã que está assistindo a novela da Globo, aí ele chega e fala: "Ei, fulana!" E ela lá, feito um zumbi. "Ei, fulanita!" E ela, hã? A televisão, quando ela foi lançada, e a Rede Globo agora vai até demonstrar e falando sobre a televisão, mas a televisão, quando ela foi lançada no mundo, teve uma enorme preocupação. As pessoas foram estudar, porque diziam que a televisão era um ser satânico, né? Porque hipnotizava, roubava as almas das pessoas, não sei o quê, porque as pessoas ficavam hipnotizadas, né? Não, é porque foram estudar e foram descobrir que ela era uma ferramenta multimídia e a pessoa chamava atenção, e se chamava atenção é porque ativava a memória permanente, se ativava a memória permanente tinha que ter foco, beleza? Outra coisa, você vai perder a noção de tempo. Então a Anitta Robson, que está aí de fone de ouvido, beleza, Anitta? A Anitta tá lá, ó, não sei se é casada, se é solteira, mas a Anitta tá lá na internet. Começou a conversar com o boy, né? O papo tá show, tá bom demais. Quando a Anitta olha pro relógio, meu Deus do céu, já é 3 horas e o papo bom danado, ó. Ela perdeu a noção de tempo. Beleza, meu povo? Porque tava chamando a atenção. Aquele papo, nunca mais na vida dela ela vai esquecer. Gente, eu percebo que vocês estão aprendendo porque eu vejo aí que vocês mal estão piscando os olhos. Eu consegui ligar essa memória permanente. Ou seja, nunca mais você vai esquecer dessa aula que você teve. Acredita? Eu consigo perceber a olho nu pela imagem de vocês que eu consegui ativar essa memória permanente de vocês. Beleza? Então, quando você utiliza ferramentas multimídia, você consegue enriquecer as suas aulas, certo? Então, utilize, faça uso, assista a todas essas aulas e coloque em prática, certo? E, enfim, meu povo, era para ser uma aula de aula, eu nunca consigo ficar só dentro do horário, sempre passo, né, porque eu acabo me empolgando. Mas perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, depoimentos, xingamentos até o momento? Vamos lá? Você é uma bênção, professor. Quando eu crescer, eu quero ser igual o senhor. Alguma dessas aulas que foram gravadas, vocês vão observar que eu nem estou assim tão
solto como eu estou aqui, até porque algumas das aulas eu gravei mesmo bastante adoentado, certo? Eu estava com labirintite, eu estava com febre, eu estava com tantas coisas, mas como eu tinha um compromisso e o prazo para entregar o material, aí eu gravava do mesmo jeito. Gente, perguntas, vamos lá. Nenhuma. Então, Eu acho que o povo gostou, viu, professor? Diz que quem cala não entendeu nada, mas entendeu tudo. é verdade. Deixa eu dar uma lidazinha no chat aqui, enquanto vocês pensam em alguma pergunta. Eu não lembro de nada. Foi que o gás acabou, inesquecível, Vingadores, a Anitta. Enfim, né, pessoal? Não tem perguntas. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. Eu espero que vocês estejam satisfeitos com essa nossa reunião e desejo a todos uma excelente um excelente curso, uma excelente formação, ok? Então, um abraço para vocês, uma ótima noite. Professor, Oi. agradeço imensamente, foi maravilhoso, realmente. O professor se comprometeu comigo de 40 minutos e foi mais de 1 hora e 10 minutos. Agradeço imensamente a dedicação e ter nos acompanhado ao longo desse tempo. E, amados, como eu falei, a partir de amanhã eu vou postar os vídeos para vocês. E, se necessário, voltamos a ter um encontro novamente com o professor. Acredito que não será preciso, porque os vídeos vocês verão que são autoexplicativos. Mas, caso seja, negociamos, não é, professor? Positivo e operante. Tá. Mas um abraço, queridos, boa noite, fiquem com Deus. Valeu. Parando aqui a gravação.